Olá pessoal, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoados, são exatamente 19h28 minutos. Sextou, hoje é uma sexta-feira abençoada. Se beber, beba com moderação. Abençoados, estou aqui com Romanos 5 e eu quero recitar para vocês uma palavra abençoada da graça de Deus. Romanos é mais uma carta do apóstolo Paulo, nosso apóstolo de fundamento. Vamos lá, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Abba, Pai. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Frise muito bem, abençoado, este versículo 5, que é muito importante a todos os que creem. Vamos lá. E a esperança não confunde, não traz confusão. A fé, A fé é a certeza. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Abençoados, alguém já leu isso para você? O Espírito Santo foi dado, Isto aqui é uma mensagem da graça, e a graça foi estabelecida, foi confirmada no madeiro. Ela foi confirmada mais ainda no ano 70 depois de Cristo, depois de sua morte, quando o templo mor dos judeus foi derribado, literalmente, pelo imperador Tito. Então, lendo de novo, e a esperança não traz confusão, A fé, Hebreus 11. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu recebo e você também recebe. O 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Difícil, abençoados? Mas Jesus fez isso, o Yahushua. O 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não nós, abençoados, porque nós não nascemos quando essa carta que foi escrita, Ele estava se referindo a eles, o povo que viveu a transição de lei para a graça, Nós que nascemos no século 21, pós-cruz, já nascemos justificados, novas criaturas. É um fato interessante que nós posicionamos dentro da Bíblia, e nós não nos achamos nesta época, e sim na era vindoura, com a graça já estabelecida, pecado perdoado, e nós nascemos novas criaturas. Motivo de sobras temos para clamar Abba, Pai. O 9. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu recebo. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Você sabe o que é reconciliação, abençoados? Leia 2 Coríntios 5 em diante, você vai captar a mensagem. 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, quem foi este homem? Adão. E pelo pecado a morte, todos morreram. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. O 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Isso aqui é muito bom. Mas o pecado não é imputado não havendo lei, O fim da lei foi Cristo. Nascemos novas criaturas. 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ou seja, todos já nasciam com o pecado original lá de Adão, já nascia pecador.
separado de Deus naquela época, tá, abençoados? Pelo amor de Deus, frise muito bem isto. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, né? Os eleitos, os salvos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, mas na verdade para a condenação, né, Adão. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Você lembra de Isaías 53, ele foi moído, né, traspassado, cuspido na cara, morreu mudo, calado. Por quem? Por nós, os que cremos. Abba Pai. 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Eu recebo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Amém, abençoados. 19. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, eu repito, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Jesus. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, né? O pecado, quando Adão ele errou, né, junto com a sua mulher, Eva, ele existiu, né, passou a existir e ficou separado de Deus. Só que era só o erro. Veio a lei e a humanidade percebia que estava errando, né? Porque a lei apontava, né? Você errou, aqui a lei. É muito interessante. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, né? E abundou. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Por meio de quem? Jesus Cristo. João 1,17 está escrito: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Está aqui. No 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui, abençoados, é uma alusão de Adão e Jesus. Morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Para quê? Para a nossa justificação. Abba Pai. Espero que você tenha gostado. Romanos 5 é muito pouco lido nos púlpitos brasileiros, mas está na sua Bíblia, tá, abençoado? Desminúce, estude, né, compare na sua Bíblia de estudo, né, porque na Bíblia de estudo, um versículo chama outro. E joinha para você que estuda, né? Então, graça de Deus, justificação, novas criaturas. Nós não estamos vivendo sob as jurisdições adâmicas, e sim a de Cristo, e este ressuscitado. Boa noite, forte abraço, graça e paz, e até a próxima.